Boa noite, me chamo Manuel, eu sou membro da Igreja Plena. Estamos aqui fazendo um devocional no programa Plena em Casa. Então, a palavra que eu meditei hoje seria essa aqui, Marcos 4, dos versículos 35 ao 41. Então, vamos lá, é a palavra, vamos ler a palavra. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora os outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é esse homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o medo. E eu quero confessar para vocês hoje: eu estou com medo. Eu acho que é inerente a nós homens termos medo. Na nossa natureza caída, a gente tem medo. Essa passagem é muito interessante em relação a isso, porque esses discípulos, eles eram na maioria deles pescadores, estavam partindo de um momento de grande aprendizado com Jesus e estavam fazendo uma missão, eles estavam seguindo para uma missão numa cidade. E nesse meio tempo em que eles vão para o barco, e eles eram bem safos nisso aí, eram pescadores, veio uma tempestade terrível, que bota tudo a perder e parece que tudo vai naufragar, que eles vão naufragar, que o barco vai afundar. E você imagina, para pescadores acharem que o barco vai afundar, o quão terrível era essa tempestade. E o que me impressiona nessa palavra é que Jesus dormia, todos desesperados, todos apavorados com aquelas ondas que estavam invadindo o barco, enchendo o barco de água. E Jesus, nesse momento, dormia com a cabeça deitada no travesseiro. A primeira coisa que eu vejo aqui é um grande contraste entre o homem natural e o homem e nós regenerados, e nós que confiamos em Jesus. Nós temos uma tendência, o homem natural tem uma tendência ao medo. Desde o Gênesis, desde a queda, a gente tem medo. E do que esses homens tinham medo? Eles tinham medo, por exemplo, de algo que fugia ao controle. Nós temos medo de coisas que fogem ao nosso controle na vida. Aquelas ondas fugiam ao controle daqueles pescadores. Eles não tinham como controlar. Não tinham poder sobre aquilo. Nós temos medo também quando nós somos ameaçados na nossa integridade. Nós temos medo, então, quando nós perdemos o controle. Nós temos medo quando temos alguma coisa inesperada que acontece na nossa vida. E temos medo quando a gente tem uma grande ameaça à nossa integridade. E a gente pode trazer isso para o dia de hoje. Assim como aquela tempestade ameaçava inundar aquele barco, afundar tudo e matar todos eles. Nós estamos vivendo hoje numa pandemia do coronavírus, que veio de uma forma inesperada, vem de uma forma que não temos controle. Eu sou médico, nós não temos cura para essa doença, nós não temos controle para essa doença. A única coisa que nós podemos fazer é manter a pessoa viva e esperar que o seu organismo reaja. Não existe antibiótico, não existe medicamento comprovado contra a doença. A gente mantém a pessoa viva e espera que ela reaja nesses casos mais graves. E nós temos medo da morte. E confesso a vocês, eu tenho medo dessa doença venha para cima de mim, porque eu trabalho em emergência, trabalho com doente, todos os dias praticamente. Tenho medo porque eu não tenho controle sobre ela. Por mais que eu tente me proteger, colocar os equipamentos, eu sei que eu posso pegar a qualquer momento isso aí. E tenho medo de morrer. Não tenho medo de morrer quanto à minha salvação, porque eu tenho certeza dela. Eu tenho medo de morrer porque eu tenho muita gente que depende de mim. Eu tenho
gente que me ama e que eu preciso cuidar ainda, que eu tenho o que fazer aqui. Então nós temos medo. Tá? E como que nós lidamos com isso? Como é que nós podemos guardar o nosso coração nesse momento para que o medo não venha nos corroer, nos deixar em pânico? Porque eu vejo as pessoas aterrorizadas. Você vai dar uma notícia de uma pneumonia hoje, de uma pessoa que tem um quadro respiratório, a pessoa já pergunta se é coronavírus e arregala o olho e já pensa na morte e vem um medo dentro. E eu não condeno essas pessoas, que é normal isso. Jesus, primeiro passo, Jesus não teve medo. Primeira lição, ele estava tranquilo, estava dormindo. Por quê? E por que ele dormia? Porque aquilo não era inesperado para ele, porque ele era Deus. E sendo Deus, ele já sabia de todas as coisas. Ele tinha controle sobre aquela tempestade. Ele poderia a qualquer momento acabar com aquilo ali. E ele também tinha controle, e tem o controle, sobre a morte. A morte não venceu, ele ressuscitou. Então, irmãos, uma coisa boa o medo nos faz. Ele pode nos fazer nos aproximar de Jesus. Chamar: Jesus, eu estou com medo de morrer. E tenha certeza, irmão, que ele vai se levantar e ele vai acalmar essa tempestade na sua vida. Ele vai acalmar o seu coração, essa tempestade que pode estar dentro de você aí. Ele tem o poder de acalmar. Ele tem poder de controle sobre tudo. Então, se você está com medo, se achegue a ele. Chegue para perto dele. Chama ele. Acorda. Chama. Ele não está dormindo para você. Ele está ciente de tudo. Chama ele. Acorda ele. Traz ele para junto de você. E você vai ver que o seu medo vai abrandar. Que o seu coração vai ficar mais em calma, mais em paz. E essa tempestade que nós estamos passando vai acabar. Porque quando Deus diz basta, basta, acabou. Espere o basta de Jesus, mas fique próximo dele, irmão. Então é isso. Peço oração para todos, para o meu trabalho, pelo meu filho que está neste momento internando no hospital, que eu estou agora me arrumando para ir lá. E são as tempestades na nossa vida que vêm de forma inesperada, que a gente não tem controle sobre isso e que nos gera medo. Mas eu estou confiante, porque eu chamei Jesus para o meu barco. Jesus está no meu barco. E ele tem o poder de controlar essa tempestade. Ele vai controlar essa tempestade na sua vida. Irmão, fiquem com Deus. Até a próxima. Um grande abraço.